Como uma palavra que significava luz se transformou no maior símbolo do mal que a humanidade já concebeu, poucos nomes carregam tanto peso, tanta carga simbólica, quanto Lúcifer. Ao longo dos séculos ele foi anjo, foi metáfora, foi arquétipo, e eventualmente o inimigo absoluto, a personificação de tudo o que é profano, mas essa transformação impressionante não aconteceu da noite para o dia, nem por acaso. Foi um processo longo, cheio de reviravoltas culturais, religiosas e filosóficas. Neste vídeo nós vamos fazer algo especial. Vamos percorrer a jornada histórica de Lúcifer, desde sua origem como um simples portador da luz, até sua consolidação como o Senhor das Trevas. Mais importante, vamos tentar entender o que exatamente se perdeu nesse caminho. Se você é como eu, e aprecia conteúdos que se aprofundam na história, que buscam revelar aquilo que foi esquecido ou mal interpretado, já deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas investigações para você. A história começa, como muitas vezes acontece na etimologia, a palavra Lúcifer vem diretamente do latim lux, que significa luz, e ferri, que significa trazer ou carregar. Literalmente, aquele que traz a luz, ou o portador da luz. Na antiguidade romana, muito antes de qualquer associação com o mal, Lúcifer era um termo astronômico e poético. Ele era usado para se referir ao planeta Vênus, a estrela da manhã, aquele ponto brilhante que aparece no céu pouco antes do nascer do sol, anunciando a chegada de um novo dia. Não havia absolutamente nenhuma conotação negativa nisso. Pelo contrário, Lúcifer era um símbolo de esperança, o prenúncio da luz, que dissipa a escuridão da noite. Ele simbolizava o conhecimento que antecede a clareza total, a primeira centelha de uma grande descoberta. Era um termo bonito, inspirador. Então, onde tudo começou a mudar? A virada de chave acontece com a tradução da Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, feita por São Jerônimo, no século IV. Em um trecho específico do livro do profeta Isaías, capítulo 14, há uma passagem poética que descreve a queda de um rei da Babilônia, um tirano arrogante. O texto original em hebraico usa a expressão Helel ben Shihar, que se traduz como o brilhante, filho da manhã. Era uma metáfora poderosa para descrever a queda de um rei que se via como um deus, mas que acabou despencando de seu trono. Ao traduzir esse trecho para o latim, Jerônimo escolheu a palavra Lúcifer para traduzir Eleu. Naquele momento, a intenção ainda não era criar um demônio. Era apenas uma tradução poética para estrela da manhã. No entanto, essa escolha de palavra plantou uma semente que, séculos depois, floresceria de uma forma que ninguém poderia prever. O problema começou quando os primeiros teólogos e pensadores cristãos, como Orígenes e Tertuliano, começaram a interpretar essa passagem de Isaías não como uma alegoria sobre um rei humano, mas como uma descrição literal da queda de um anjo rebelde do céu. A história de um ser de luz que, por orgulho e soberba, desafiou a Deus e foi expulso do paraíso, começou a tomar forma. A metáfora poética foi lentamente se solidificando em uma narrativa teológica. A associação entre Lúcifer, a estrela da manhã caída, e a figura do anjo rebelde se fortaleceu. Durante a Idade Média, com a consolidação do pensamento cristão e a necessidade de definir claramente as fronteiras entre o bem e o mal, essa interpretação se tornou doutrina. Textos poéticos, que eram originalmente alegóricos, passaram a ser lidos de forma literal, como relatos históricos. Assim, o belo símbolo do amanhecer, o portador da luz, deixou de ser um símbolo e se tornou um personagem muito específico, o adversário de Deus, o diabo. Essa transformação serviu a um propósito muito claro na estrutura de poder da época. A narrativa da queda de Lúcifer se tornou uma poderosa ferramenta pedagógica e de controle social. Ela reforçava uma mensagem simples e direta: questionar a ordem estabelecida, desafiar a autoridade divina ou a autoridade de seus representantes na Terra, teria um preço terrível. O orgulho, a busca por conhecimento independente, a rebeldia, tudo isso era agora associado à figura de Lúcifer, o portador da luz. Aquele que originalmente simbolizava o conhecimento, passou a representar o perigo do pensamento livre, a tentação da curiosidade que leva à perdição. A luz que ele carregava não era mais a luz da sabedoria, mas o fogo sedutor do pecado. A igreja precisava de um inimigo absoluto para unificar seus fiéis. E a figura do antigo portador da luz, agora reimaginado como o príncipe das trevas, era o candidato perfeito. Mas aqui fica uma pergunta para você refletir. Você acredita que os símbolos mudam de significado por si mesmos, ou somos nós como sociedade que mudamos a forma como os interpretamos para atender às nossas necessidades e medos de cada época? Deixe a sua reflexão aqui nos comentários, porque é uma discussão fascinante e eu quero muito saber o que você pensa sobre isso.
Curiosamente, fora do campo estritamente religioso, a figura de Lúcifer nunca perdeu completamente sua complexidade. Ele sobreviveu na literatura, na arte e na filosofia como um arquétipo poderoso, muito mais rico do que a simples caricatura do mal. Ele se tornou o símbolo do rebelde romântico, como no Paraíso Perdido, de John Milton, que o retrata como uma figura trágica e carismática, cuja queda é motivada por um desejo de liberdade. No Iluminismo e além, Lúcifer foi associado ao espírito humano de questionamento, a coragem de desafiar dogmas e buscar a verdade, mesmo que essa verdade seja perigosa. Na filosofia e no esoterismo, ele não é um ser a ser temido ou adorado, mas um símbolo do preço do conhecimento. Ele representa a ideia de que a verdadeira iluminação exige sacrifício, e muitas vezes isolamento. A luz que ilumina a nossa mente também revela as sombras, as verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre o mundo. E nem todos estão prontos para o que pode ser visto nessa luz. Essa dualidade é o que torna a figura de Lúcifer tão permanentemente fascinante. Ele é, ao mesmo tempo, o vilão da história oficial e o herói de uma contracultura subterrânea. Ele representa tanto a queda pelo orgulho, quanto a ascensão pelo conhecimento. Essa jornada de um nome de um conceito nos mostra como as narrativas são construídas, como o medo pode transformar a luz em trevas, e como o poder precisa de inimigos para se legitimar. A história de Lúcifer é, em última análise, uma história sobre nós mesmos, sobre nossa relação com a autoridade, com o conhecimento e com o medo do desconhecido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que analisa a história para além da superfície, que busca as nuances e as complexidades por trás das narrativas dominantes, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Nós sempre trazemos essas explorações profundas por aqui. Olhando para trás, para toda essa trajetória, fica uma reflexão final: talvez o maior erro da história, a maior tragédia intelectual, não tenha sido criar o conceito do mal. O mal, de uma forma ou de outra, sempre esteve presente na experiência humana. Talvez o maior erro tenha sido nos ensinar que a luz, a busca pelo conhecimento, a curiosidade e o questionamento deveriam ser temidos, que a chama do intelecto, quando brilha demais, se torna perigosa. Ao transformar o portador da luz no príncipe das trevas, talvez tenhamos perdido não apenas um símbolo, mas uma parte fundamental da nossa própria busca por sentido. Obrigado pela sua companhia nesta jornada. Até o próximo vídeo.